Uma boa noite a todos. Boa noite à direção, também aos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Dalva. Agradecer a Rosa, que nos fez o convite e nos oportunizou retornar a esta casa. E também dizer que é sempre um momento especial quando nós temos esta oportunidade de nos reunirmos para compartilharmos a mensagem sobre as luzes da doutrina espírita. E convidar a todos para nós aproveitarmos, então, este momento, né, que a espiritualidade nos reúne e traz para cada um de nós esclarecimentos, bênçãos e conforto aos nossos corações. E o convite é para fazermos as reflexões sobre o tema da noite, que tem o título Planejamento Reencarnatório. Então, que Jesus possa nos iluminar, possa nos abençoar. A doutrina espírita nos apresenta, como um dos seus princípios básicos, o tema reencarnação. E a reencarnação ela é apresentada por Allan Kardec, nas suas obras, como lei da natureza, cujo processo se dá com o objetivo de oportunizar o aprimoramento da humanidade com os fundamentos nos próprios atributos de Deus, diante da sua soberana bondade e justiça. E a reencarnação, ela não é uma crença inventada pela doutrina espírita. Nós vamos encontrar nas religiões mais antigas da face da Terra o entendimento na crença que a alma deveria voltar a habitar um novo corpo. Nós vamos encontrar no hinduísmo, lá na Índia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Nós vamos encontrar no judaísmo, fundada por Abraão, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Um tempo mais recente, por volta de 520, 530 anos antes de Cristo, o budismo também acreditavam que a alma voltaria a habitar um novo corpo. E na noite de hoje, nós vamos nos valer da orientação de Allan Kardec para nossas reflexões sobre o tema. E encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 166, quando Kardec irá perguntar aos amigos espirituais, esses amigos espirituais que auxiliaram Allan Kardec na elaboração desse livro extraordinário, extraordinário, que quer dizer que ele está além do comum, é além daquilo que é simples, que tem por título o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, então, na questão 166, ele vai perguntar se a alma, ou seja, se o espírito que não atingiu a perfeição durante a sua vida corpórea, durante a vida física, como ele acaba de depurar-se. E os amigos espirituais irão responder que submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a reencarnação é a oportunidade dada por Deus, como já foi dito, para que todos nós, todos os espíritos, tenham, através dessa oportunidade, para se reeducarem quantas vezes forem necessárias até alcançarem a perfeição moral. E a reencarnação, então, traz essas novas possibilidades de reparação, de aprendizado e, consequentemente, de evolução. E para que o espírito possa reencarnar, é executado um planejamento, orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter a participação do espírito que irá reencarnar. Pode, desde que o espírito tenha condições, que esteja equilibrado para participar do seu programa reencarnatório. Visto que, em outros casos, a reencarnação ela é compulsória, ela é obrigatória. Mas que creio que a maioria de nós, creio que até que todos nós que nos encontramos aqui, já participamos do nosso planejamento. Nós já tivemos condições de opinar e de acompanhar os benfeitores espirituais
em nosso planejamento reencarnatório. Embora não nos lembremos, mas participamos de uma programação para a nossa vida aqui no plano terreno. Seguindo ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá perguntar na questão 258 do Livro dos Espíritos, se quando na erraticidade é quando o espírito se encontra fora da matéria. Erraticidade é onde os espíritos se encontram depois de desencarnarem. E Allan Kardec, então, ele pergunta se quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, se o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da sua vida terrena. Então, Kardec quer saber, na questão 258, se quando o espírito está no plano espiritual, quando está desencarnado, será que nesse planejamento que ele está participando, lá na sua elaboração, o espírito sabia de tudo que iria lhe acontecer? E os amigos espirituais irão responder que ele próprio, ou seja, o espírito que está participando do seu plano de reencarnatório, irá escolher o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas Kardec, não satisfeito com a resposta, ele volta a perguntar na questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de prova, ou seja, o tipo de prova a que ele se deva submeter, será que todas as tribulações, todas aquelas aflições, todos os tormentos que nós experimentamos na vida foram previstos ou foram planejados e escolhidos por nós? E é uma questão pertinente que o Kardec levanta. Porque, às vezes, a gente pergunta ou nos questiona, está bem, já que eu planejei a minha vinda aqui para a Terra, mas será que eu planejei os mínimos detalhes? Será que eu planejei passar ou planejei fazer tudo o que eu tenho nesta vida nos mínimos detalhes? E os amigos espirituais irão responder que todas não é o termo. Não é a palavra mais adequada, não é a palavra mais exata. Porque não é o caso de se dizer que vocês, no caso nós, escolheram e previram tudo que lhes sucede no mundo, até as mínimas coisas. Vocês escolheram apenas o gênero das provações. E os detalhes são consequência da posição e, frequentemente, a consequência de vossas próprias ações e de vossas escolhas. Então, quando escolhemos no mundo espiritual certos tipos de provas, nós não temos o conhecimento das particularidades, dos detalhes que poderão ocorrer. Mas cabe a nós de como nós iremos lidar com a situação. No entanto, são oportunidades que nos servem e nos servirão de lições valiosas, que quase sempre não damos a devida importância. E fica a critério da nossa liberdade, já que nós temos o livre-arbítrio, a solução dos problemas que deverão surgir no meio das provas escolhidas por nós mesmos. O gênero, o tipo de provas é escolhido por nós, mas no mundo onde nós encontraremos problemas, adversidades, aborrecimentos diários, aqueles pepinos, aqueles abacaxis do nosso dia a dia, nós precisamos criar defesas na hora que eles surgirem, ou então seremos envolvidos e até mesmo engolidos por eles, pelos problemas que se apresentam. E em todas as nossas decisões nós somos os responsáveis. Se iremos fazer uma viagem e escolhemos a estrada para percorrermos, escolheremos a estrada, não o que deve ocorrer durante o deslocamento,
os problemas, as dificuldades durante esse deslocamento serão desafiados, nós seremos desafiados para superá-los e que nos servirão de aprendizado. Mas nessa noite nós trazemos para a nossa reflexão sobre o planejamento reencarnatório do livro Missionário da Luz, que é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, pela psicografia das mãos abençoadas de Chico Xavier. E o Espírito André Luiz, nessa obra, ele nos apresenta como ocorre o processo da reencarnação e todo o trabalho dos responsáveis de conduzir o processo do renascimento do espírito. E nesta coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 livros do Espírito André Luiz, o André Luiz ele vai fazendo o relato do seu progresso desde o momento em que ele chegou no mundo espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar. No seu engajamento nas atividades nos vários ministérios, sob a tutela de instrutores como o Espírito Caldelaro, o de Alexandre. E na obra Missionários da Luz, nós encontraremos um André Luiz mais maduro na sua narrativa do que aquele espírito recém-chegado na colônia espiritual Nosso Lar, como descrito no livro da primeira coleção, dessa coleção do André Luiz. Mas no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar o André Luiz acompanhando os processos reencarnatórios, especificamente ele vai acompanhar a reencarnação do espírito Segismundo, que é um exemplo de planejamento que mais aparece narrado no capítulo 13 do livro Missionário da Luz. Mas no capítulo 12, nós vamos encontrar e acompanhar o André Luiz adentrando no Ministério das Reencarnações, no setor de planejamento reencarnatório, acompanhado por seu instrutor Alexandre. E André Luiz vai se deparar com Manassés, que é uma espécie de diretor dos planos reencarnatórios, que se trata de reencarnações de espíritos mais ou menos na nossa condição. Espíritos já com uma certa lucidez no seu processo evolutivo. E André Luiz vai se tornando entusiasmado, talvez nós podemos dizer até meio que deslumbrado com aquilo que ele vai vendo à medida que ele avança no ministério da reencarnação. E André Luiz se depara inicialmente com a história de um personagem com o nome de Silvério, cujo o mapa reencarnatório está sendo elaborado daquilo que seria o seu corpo físico, de como seria o seu corpo físico que lhe serviria de um planejamento da sua vida que estava previsto para ser um espírito completista. E no livro Missionário da Luz é que nós vamos aprender o sentido da expressão completista. Completista é aquele espírito que tendo vindo à Terra com um plano específico de reencarnação, mantém-se vinculado àquele plano, executando à medida que a reencarnação se desenvolve. E nós vamos compreender isso um pouco melhor quando nós lemos o texto do livro Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte. Que ele nos fala, Filomeno ali nos fala, do mapa reencarnatório. E lá no livro, Filomeno diz que os grandes acontecimentos de nossas vidas estão, de modo geral, programados, conforme a questão 200, a resposta da questão 258 do Livro dos Espíritos que lemos há pouco. Então, André Luiz passa a acompanhar, passa a observar o mapa reencarnatório de Silvério. Aquilo que delinearia a sua vida, como o momento do nascimento, o momento do desencarne, aqueles aspectos ligados à profissão, à participação na vida social, ao casamento, aos filhos.
de modo geral, esses grandes acontecimentos de nossas vidas, que eles já estão traçados na nossa programação. E que Silvério viveria na Terra por volta de 70 anos. E isso deixaria Silvério um pouco assustado naquele momento. Até porque 70 anos para os espíritos que estavam vindo à Terra no Brasil no início do século XX, os 70 anos era uma expectativa de vida muito longa, quase inalcançável para a maioria da população à época. E esse tempo de 70 anos seria certamente para aquele espírito uma existência longeva. Se fosse no nosso tempo, na nossa geração, nem tanto, né? Porque muitos já completaram os 70 anos. E Silvério, então, faz a análise de que talvez fosse muito longo. E os 70 anos, para ele, os 70 anos, e ele começa, então, a perceber, no seu planejamento reencarnatório, quais eram aquelas áreas, quais eram aquelas situações, quais seriam as dificuldades que ele se depararia no seu projeto reencarnatório. E Silvério decide, juntamente com o seu supervisor de reencarnações, que é o espírito Manassés, que ele deveria ter uma limitação em uma das pernas, que lhe permitiria ser um sinal bem vivo do planejamento que ali estava sendo acertado para o seu retorno à Terra. Mas, diante do desafio, Silvério recebe a permissão do seu pedido para a alteração do modelo do seu corpo físico. Um modelo que serviria à execução de um plano existencial aqui no plano terreno. E André Luiz, acompanhando todo esse planejamento, ele fica surpreso de ver alguém que pedia a alteração do modelo do seu corpo físico e ser atendido. E André Luiz acompanha depois a experiência de um outro plano reencarnatório, de um espírito denominado Anacleta, que voltaria à Terra e seria a mãe de 4 filhos. 4 espíritos que foram seus filhos numa existência anterior, e voltaria a uma nova existência, sendo ela mãe daqueles que foram seus filhos na reencarnação anterior, e inclusive com o mesmo pai. Por um detalhe muito específico, é que na existência anterior, reunidos no núcleo familiar, com uma programação específica a ser cumprida, e Anacleta descuidou-se do zelo dos seus filhos, descuidou-se na educação dos seus filhos, pois eles tinham uma certa posse financeira, e ela, em vez de estimular, em vez de educar os filhos ao estudo, ao trabalho, ao cumprimento dos deveres, Anacleta estimulou os seus filhos para que aproveitasse a fortuna do pai, que já era um espírito mais lúcido, mais sereno nas suas decisões e sabia conviver melhor a sua relação com a fortuna. Então, daqueles 6 espíritos que formaram o núcleo familiar na existência anterior, apenas um havia cumprido o seu planejamento reencarnatório. E que era exatamente aquele que estivera na condição de pai, e que voltaria também nessa nova reencarnação e teria uma existência relativamente breve, o suficiente para o casamento com Anacleta, e eles tivessem os 4 filhos, e ele, o pai, desencarnaria, e ela, Anacleta, experimentaria a prova da viuvez e da criação de 4 filhos, que se depararia aqueles 5 espíritos no planejamento reencarnatório, com as dificuldades de estarem encarnados nessa situação. E Anacleta, então, estava muito temerosa, porque ela era um espírito muito afetivo, muito amorosa, mas que havia falhado na reencarnação anterior pelo excesso de afetividade. E ela se apresenta, então, para André Luiz como aquela que
ainda não havia conseguido dosar essa sua afetividade e que tinha a sua relação extremamente maternal com seus filhos. Poderíamos dizer que era uma mãezona. Poderíamos também dizer que é aquela mãe que, mesmo tendo a intuição de que não está agindo como deveria agir diante da criação dos seus filhos, diante da condução dos seus filhos quanto à educação, quanto à honestidade, quanto à moralidade, quanto ao cumprimento do dever, mas também prefere não se incomodar, até mesmo para evitar uma dor de cabeça entre a família e esperar que as coisas se acomodem. E sabemos todos que as coisas não se acomodarão sem uma intervenção, que por vezes, até numa ação, numa atitude, necessita ser mais drástica e com uma maior determinação. A Anacleta deveria, então, enfrentar o desafio de motivar os seus filhos ao trabalho, ao estudo, ao cumprimento do dever, e de se manterem nos esforços do seu próprio suor, de buscar os esforços dos seus próprios sustentos para suas vidas, nessa reencarnação, na futura reencarnação, através da viuvez da mãe. Vejamos que o plano reencarnatório desses dois exemplos, eles nos trazem duas faces, dois olhares muito importantes para a nossa reflexão. Uma é a face da individualidade, a outra é do coletivo, no sentido de que todos nós temos um plano reencarnatório que se liga como uma espécie de subconjunto para se ligar a um conjunto mais amplo, que é a nossa família, que se envolve num conjunto um pouco mais amplo, que é o nosso grupo social, no qual nós estamos envolvidos, nas ligações dos planos reencarnatórios que irão se vincular com as profissões que todos nós iremos exercer, que se vincularão às regiões em que nascemos, que se vincularão ao meio social que vivemos e que também irão se vincular ou estamos vinculados aos planos evolutivos para a Terra. Então, se nós observarmos esses dois exemplos do livro Missionários da Luz, nós verificamos que no nosso plano reencarnatório está muito mais ligado ou interligado com o nosso meio, no qual nós estamos inseridos, no qual nós estamos vivendo, e eis que não existe o acaso. André Luiz acompanha o momento que esse espírito repassa o seu plano final para aquela família, onde reencarnariam, como estariam situados, quais seriam as grandes dificuldades das suas existências, e estava ali o espírito Anacleta, profundamente apreensiva, com as possibilidades de não conseguir o seu plano reencarnatório que estava sendo elaborado. Então, aqueles espíritos ali presentes, entre eles André Luiz e os demais, estimulam a Anacleta a voltar ao processo reencarnatório, lembrando, inclusive, do grande benefício do esquecimento do passado, que nós quase sempre esquecemos de avaliá-lo como muito positivo em nossas vidas. Pois se nós lembrássemos do que fomos, do que fizemos, nós certamente não estaríamos aqui, porque nos colocaríamos um sentimento muito forte de censura, de reprovação em relação às nossas vidas. E sobre o esquecimento do passado, nós podemos citar, de não relembrar do nosso passado, o espírito Dona Laura. Também um personagem do livro Nosso Lar, que tinha o merecimento de revisar a sua vida, as suas existências anteriores nos últimos 300 anos, mas ela desejava revisar as existências dos últimos 500 anos. E os espíritos mentores disseram para ela que não permitiriam, dizendo que ela não teria estabilidade emocional para tanto. E quem lê o livro Nosso Lar sabe que o espírito Dona Laura era entre aqueles espíritos que André Luiz conheceu,
um dos mais equilibrados espíritos com quem ele pôde conviver no mundo espiritual. Então, o planejamento reencarnatório, ele nos permite a redesenhar uma experiência existencial com sucesso para todos nós. É uma proposta de reencontros, de uniões na vida na Terra, com propósito de sucesso, como para nós, e o livro Missionário da Luz vai nos apresentar vários outros exemplos de espíritos que estavam naquele momento ali no Ministério das Reencarnações, discutindo quais eram os seus planos e como deveriam desenhar, de como deveriam ser os seus planos em futura reencarnação. Nós trouxemos esse tema na noite de hoje porque a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos esclarece de que nós já estivemos na Terra, iremos retornar. E para voltar a habitar a Terra, se faz necessário, não se faz necessário de qualquer modo, de qualquer maneira. Como se o espírito saísse a passear no plano espiritual, tropicasse entre as nuvens e caísse numa família, ou caísse no meio social, caísse numa cidade qualquer, como se fosse por acaso. Evidentemente que há todo um planejamento da nossa reencarnação. Trazemos a reflexão para verificarmos como estamos conduzindo o nosso planejamento reencarnatório. Falamos no início que esquecemos que participamos, mas para observarmos as nossas vidas, se estamos conseguindo diferenciar entre aquilo que é essencial daquilo que é acessório, e pode parecer até de fácil diferenciação, e até podemos compreender que cognitivamente entendemos esses dois conceitos, podemos ter dificuldades no seu aplicar diante das nossas escolhas. No que diz respeito à nossa vida, no nosso dia a dia, para distinguir de fato o que é acessório daquilo que é de fato essencial. E hoje, diante das nossas escolhas, diante da sociedade, principalmente a brasileira, nós nem precisamos detalhar em exemplos sobre aquilo que nós estamos escolhendo, sobre o essencial ou sobre o acessório. Então, buscando uma orientação, buscando saber e procurando entender a diferença entre escolhermos o essencial e o acessório, trazemos a leitura da oração da serenidade. E através dela, da oração da serenidade, relacioná-la com o nosso planejamento reencarnatório. A oração da serenidade, muitos conhecem, e que ela está relacionada ou associada aos alcoólicos anônimos. E são milhares de pessoas que se socorrem em busca de recuperação nos grupos de apoios dos AAs, têm usado essa oração para se colocarem diante de Deus e confessarem as suas necessidades e assumirem a responsabilidade por suas vidas. Tendo essa oração como um dos princípios ou uma das práticas que sempre se repete no início das suas reuniões. É uma oração universal que se encaixa em todas as religiões, porque ela fala do que há de mais profundo para a nossa existência, a existência como ser humano. E o texto diz assim: Deus, Pai nosso, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir uma da outra. Essa é a primeira parte da oração que muitos conhecem. Quando observamos as nossas vidas, quando possamos refletir sobre ela, independentemente de quantos anos temos nessa existência, nós nos deparamos ou iremos nos deparar com esse questionamento, com esta pergunta: o que eu posso mudar na minha vida? Quem faz a reflexão sobre a sua vida chega, sem dúvida nenhuma, a este questionamento
sobre vários episódios da sua vida. Quais são aqueles episódios que podem ser mudados? E a oração da serenidade nos traz esse detalhe. Porque, às vezes, nós até sabemos que é preciso mudar, mas talvez o problema seja o modo que nós empregamos ou queremos empregar para realizar a mudança. Porque às vezes queremos fazer a mudança de um dia para o outro. E a oração nos fala em serenidade. Concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A partir do contato com a serenidade, nós podemos entrar em sintonia com o nosso planejamento reencarnatório. Porque quando nós lemos a obra Os Missionários da Luz, nós vamos compreender esse ponto, que há certos aspectos da nossa existência que, para o nosso benefício pessoal e para o benefício do coletivo no qual nós estamos inseridos, por exemplo, a família, nós precisamos ter uma atitude de acolhimento. Acolher no sentido não de ser imposto, de ser autoritário, mas a nossa atitude no nosso núcleo familiar deverá ser de acolhimento, de amparar, de apoiar, de proteger. Espíritos no nosso nível evolutivo, que já discutimos, que já opinamos no nosso planejamento reencarnatório, e quando nessa experiência na Terra, no corpo físico, inseridos nessa sociedade confusa, caótica, desorientada nos seus valores éticos e morais, que nos pede atendermos muito mais o acessório, basta acompanharmos as nossas redes sociais, nós vamos ter dificuldades de encontrar o que é essencial. E nós vamos sempre optar, ou quase sempre optamos, ou muitas vezes nós nos deparamos com aqueles desafios que precisam ser aceitos, que não devem ser modificados. E por isso a oração da serenidade fala em serenidade para aceitar o que não pode mudar. E na sequência do texto fala em coragem para mudar o que for possível e sabedoria para distinguir uma da outra. Vejamos que são 3 virtudes fundamentais para o nosso aprendizado: serenidade, coragem, sabedoria. A coragem é a virtude que deve ser empregada não no sentido oposto da serenidade, mas a coragem de ter uma atitude que muitas vezes irá nos expor. Nós iremos, diante da nossa coragem, nós iremos nos mostrar. A coragem é uma ação que normalmente estabelecerá limites para se tomar um outro rumo num episódio da nossa vida, ou mesmo voltar a traçar o nosso planejamento reencarnatório. Vale a recomendação da leitura do livro Missionários da Luz. Vale a recomendação de fazermos e refletirmos a oração da serenidade. Eu agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a paciência de todos, desejando a todos muita paz e que assim seja.